Olá pessoal, eu sou Fernando Taide Gomes, apicultor do canal Apiário Pés Vermelhos. Sejam todos bem-vindos ao canal Apiário Pés Vermelhos. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, dá um joinha para nós aí, para fortalecer o canal, para ajudar a gente aí, tá bom, gente? Quanto mais curtida, quanto mais joinha a gente tiver, mais o YouTube vai entender que vocês estão gostando do vídeo e vai para mandar para mais gente. E ajuda a gente a fortalecer o canal. Hoje eu vou preparar um vídeo diferente para vocês, porque não deu para eu ir no apiário. Tava chovendo aqui, aí não deu certo, esfriou também, então não fui lá também, tá bom, gente? Então vou fazer um tutorialzinho aqui, contando um histórico do início das abelhas, o tipo de abelhas existentes, como que elas chegaram para o Brasil, tá bom? Então vamos lá. Pessoal, o mel é uma das matérias-primas para a possível bebida alcoólica mais antiga do mundo, o hidromel, feita a partir de sua fermentação. A apicultura já era representada em artes do Antigo Egito, que datam de 4.500 anos de Cristo. Além da alimentação, o mel era muito utilizado por sacerdotes no processo de embalsamento. Acredita-se que a história da apicultura começou com os egípcios. No começo, há cerca de 4.400 anos atrás, eles começaram a colocar abelhas em potes de barro, assim deixando-os perto da residência do produtor. Mas esse tipo de cultivo era muito parecido com a caça primitiva do mel, onde prejudicavam e até mesmo matavam o enxame para a extração dos produtos. Apesar dos egípcios serem considerados pioneiros na criação das abelhas, a palavra colmeia vem do grego, pois os gregos colocavam seus enxames em recipientes com formas de sino, feitos de palha trançada. Nos dias de hoje chamam-se de colmo, por isso a palavra colmeia. Pessoal, o mel é um alimento originário das abelhas e amplamente consumido no mundo, já há muito tempo, conforme já deu para ver. Os nutrientes medicamentosos ofertados pelas abelhas já eram citados pelo pai da medicina Hipócrates 400 anos antes de Cristo, sendo inclusive o veneno, ou seja, a aflatoxina, usado por ele quando o denominava de arnaco. O mel é considerado um dos alimentos mais ricos em nutrientes, porém, para utilizá-los, o mesmo deve ser consumido regularmente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mel apresenta mais de 70 substâncias essenciais ao organismo, incluindo a água, carboidratos, que são os açúcares, potássio, fósforo, selênio, ferro, proteínas, vitaminas do complexo B, vitamina C, sais minerais, entre outros. O mel apresenta enorme valor nutricional e propriedades terapêuticas, devendo ser consumido diariamente, pois é comprovado que o organismo pode se beneficiar das propriedades deste alimento, onde, além de fornecer energia, ele ainda pode ser um grande aliado para a saúde, apresentando as seguintes características: ajuda a tratar doenças respiratórias como asma, gripes, bronquites, tosses e outros, previne o envelhecimento precoce da pele, pois possui propriedade antioxidante, apresenta a função cicatrizante, protetor da pele, protege o fígado, promovendo a regeneração de suas células, auxilia em problemas de circulação dos músculos, tem ação antibacteriana, ajuda a desintoxicar e é um excelente antibiótico, facilita a digestão dos alimentos e ajuda a regular o intestino, favorece a assimilação de cálcio, entre outros efeitos. As abelhas pertencem ao gênero Hymenoptero, onde compreende dois grandes grupos: os insetos solitários hermafroditas e os insetos que vivem em coletividade organizada, e a maioria se reproduzem por acasalamento, onde esses grupos têm dois ramos distintos: insetos que não produzem mel e insetos que produzem mel. Os produtores de mel podem ser os insetos que têm ferrão e os insetos que não têm ferrão, ou seja, durante o processo evolutivo, esse ferrão se atrofiou, que são as conhecidas abelhas sem ferrão, entre as quais estão as jataí, abelha uruçu, abelhas mambuca, mandaçaia, mandaguari, manduri, sanharão, abelhas tubuna, abelhas borá, abelhas mirins, entre outras diversas. Já as abelhas com ferrão produtoras de mel possuem igualmente grande variedade, mas nós vamos nos ater especificamente às abelhas Apis mellifera. Esse tipo de abelha, dependendo da região, é conhecida por abelha do reino, abelha europeia, abelha de caixões, abelha doméstica, abelha do mel, entre outros nomes.
A apicultura brasileira começou oficialmente em 1839, quando o padre Antônio Carneiro importou da região do Porto, em Portugal, 100 colônias de abelhas da espécie Apis mellifera. Na realidade, o intuito dessas importações era para a produção de velas para fins religiosos, e não mel. Depois de cruzar o Atlântico, apenas 7 colônias sobreviveram e foram instaladas na Praia Formosa, no Rio de Janeiro. Em 1845 a 1880, vieram os imigrantes alemães, italianos, e introduziram outras subespécies de Apis mellifera em localidades do sul e do sudeste do país. Durante essa fase, as abelhas melíferas eram exploradas principalmente como hobby e para a produção de cera. Assim, a apicultura brasileira era bastante rudimentar, com poucas técnicas de manejo e com colmeias mantidas nos quintais, já que as abelhas apresentavam baixa defensividade e não criavam problemas com as outras criações, outros animais. Pessoal, até a década de 50, a produtividade de mel pelas abelhas melíferas europeias aqui no Brasil era baixa, não ultrapassava 8.000 toneladas por ano e atingia um singelo 27º lugar na produção mundial, já que essas abelhas não eram adaptadas às condições climáticas tropicais, onde uma grande quantidade de colmeias foram dizimadas devido a doenças como a acariose e a anosmose. Sabedor da baixa produtividade apícola brasileira na década de 50, mais precisamente em 1956, convidado pelo governo brasileiro para tentar mudar essa situação, a intenção do introdutor das abelhas africanas no Brasil, o geneticista professor Dr. Warwick Stephenker, renomado cientista brasileiro, portador de um dos mais brilhantes currículos e o primeiro cientista brasileiro a ser recebido como membro titular pela Academia de Ciências dos Estados Unidos, era contribuir cientificamente para a melhoria da apicultura brasileira, mediante um programa de melhoramento genético das abelhas trazidas da África. Antes da importação, ao fazer um minucioso levantamento bibliográfico na literatura disponível na época sobre raças e produção de abelhas da África, o professor Kerr tomou conhecimento que as abelhas africanas Apis mellifera scutellata eram altamente produtivas. Constatou também que elas apresentavam características positivas e negativas, destacando-se como positiva a alta produtividade das abelhas, resistência e sua alta capacidade de adaptação. As características negativas são alta defensividade e grande tendência de enxamear. Portanto, mesmo antes de importar as abelhas africanas, o professor Kerr tinha um plano para fazer um melhoramento genético, eliminando ou reduzindo, por seleção de massa, as características negativas, que seria a agressividade e a enxameação dessas abelhas importadas, e posteriormente iria distribuir aos apicultores as rainhas já selecionadas e melhoradas, levando-se em conta a produtividade e resistência para a definição de uma raça mais adequada às condições brasileiras. Essa viagem para a África contou com o apoio do Ministério da Agricultura, resultou na vinda de 49 rainhas que foram instaladas no apiário experimental em Rio Claro, no estado de São Paulo. Infelizmente, houve o imprevisto, onde ocorreu a retirada das telas excluidoras das colmeias ainda em quarentena, e o professor Kerr foi surpreendido pelas enxameações que se seguiram em 26 colmeias e as consequentes africanização dos apiários antes da realização do programa de melhoramento pretendido. Como consequência, com exceção de Fernando de Noronha, que fica a 500 km na costa do nosso litoral, então as abelhas africanas não conseguiram chegar lá. Lá sim tem abelhas europeias ainda. Mas no restante, hoje temos em todo o território nacional uma abelha polihíbrida africanizada, resultante do acasalamento natural das abelhas africanas, Apis mellifera scutellata, com as demais abelhas melíferas que aqui já estavam, também importadas anteriormente, sendo elas as alemãs, Apis mellifera mellifera, as italianas, Apis mellifera ligustica, e as cárnicas, Apis mellifera carnica. Durante esse período de africanização, o país viveu uma fase problemática que foi muito explorado pelo sensacionalismo da mídia, que as tratava como abelhas assassinas, devido aos muitos acidentes que aconteceram. Devido à sua defensividade de salvadora da nossa apicultura, elas passaram a ser tratadas como pragas, que precisavam ser exterminadas. Soluções drásticas, como pulverizações de inseticidas em grandes áreas, chegaram a ser avaliadas. Diante desse quadro caótico de baixa produção de mel, desconhecimento do manejo e diversos acidentes, muitos apicultores abandonaram a atividade.
Com o tempo, os apicultores remanescentes passaram a adaptar as técnicas de manejo das abelhas europeias para as africanizadas, muito mais agressiva, mas também muito mais produtiva e mais resistente à doença. Dessa forma, após os anos 70, a apicultura passou a crescer e se expandiu para a região norte, nordeste e centro-oeste do Brasil. Desta forma, a história da apicultura brasileira pode ser resumida em 3 etapas. Primeira etapa, o período de implantação da apicultura no país, entre 1879 e 1955. Segunda etapa, o período de africanização dos apiários e das colônias na natureza. Iniciou-se intensamente a partir dos primeiros enxames africanos importados em 1956, continuando ao longo dos anos com menos intensidade. E a terceira etapa, ou período de recuperação, teve início em 1967, quando foi fundada a Confederação Brasileira de Apicultura, mas foi muito marcante mesmo, teve início em 1970, quando ocorreu o primeiro Congresso Brasileiro de Apicultura aqui no Brasil. Um maior intercâmbio de técnicas e experiências com a realização de simpósios e congressos, reunindo produtores, pesquisadores, contribuiu decisivamente para o estabelecimento da apicultura como um setor importante na produção agropecuária. Como marco dessa recuperação, em 1967 é fundada a Confederação Brasileira de Apicultura e 3 anos depois é realizado o primeiro Congresso Brasileiro da área. Em 2009, o Brasil chegou a ocupar o 4º lugar no ranking dos maiores exportadores de mel. Nos anos seguintes, em razão da seca em algumas regiões, a produção caiu e em 2012 o país ocupou a 10ª posição. Apesar das dificuldades, os prognósticos para a atividade são extremamente positivos, pois poucos países no mundo reúnem condições ambientais e climáticas tão favoráveis para a produção de mel e seus derivados. Pessoal, é fácil constatar a verdadeira revolução ocorrida nos últimos tempos, tanto na metodologia de manejo das abelhas, como na exploração das várias áreas da apicultura, uma verdadeira evolução apícola. No entanto, não podemos deixar de comentar que essa evolução ocorreu com muitos danos, sacrifícios e com desdobramentos imprevisíveis na época. Estes 66 anos de exploração da apicultura com abelhas africanizadas que comemoramos este ano representam uma grande vitória para os dedicados apicultores, técnicos e pesquisadores brasileiros que superaram os sérios problemas vividos pela nossa apicultura, principalmente na década de 60 e em face aos impactos sociais, tecnológicos e econômicos causados nesse período em nosso país pela introdução das abelhas africanas. Com absoluta certeza, podemos afirmar que nenhuma abelha melífera causou tanta polêmica no cenário apícola brasileiro e internacional como o ocorrido com as abelhas africanizadas. Também não se imaginava as sérias consequências que trariam o acidente não intencional provocado por um apicultor e que foi a retirada das telas destruidoras de rainhas da frente da colmeia contendo abelhas africanizadas importadas e que se encontrava em quarentena no apiário experimental de eucalipto em Camaquã, no município de Rio Claro, São Paulo. Tal incidente provocou grandes mudanças na nossa apicultura, bem como foi na apicultura de vários países por onde os híbridos africanizados passaram posteriormente, com sérios impactos, tanto positivos como negativos, que motivaram muitas polêmicas até os dias atuais. Não havendo necessidade de tratamento das abelhas com antibiótico, pois as abelhas africanizadas são muito mais resistentes e não ficam doentes, pois elas produzem muito própolis, o que as protegem de muitos inimigos. Além de que a qualidade dos nossos mel não tem nem comparação com os mel da Europa, porque o nosso mel, eles são praticamente orgânicos. A gente não pode dizer que é orgânico, porque para ser orgânico, é considerado como orgânico, existe muito requisito. As caixas não podem ser pintadas, as caixas não podem ter prego, as caixas têm que estar distantes, agora eu não sei dizer para vocês, mas uma distância grande de plantações de lavoura branca, como a soja, o trigo, o milho, porque tem defensivos agrícolas. Então é muito burocrático você classificar um mel como orgânico. Mas os nossos mel não tem traço nenhum de antibiótico. Já os mel das abelhas europeias são tratados, existem muitas doenças lá que são tratadas com antibióticos. E esses antibióticos ficam resquícios no mel que as pessoas consomem. E não é bom, porque com isso daí vai fazendo o quê? Vai ocorrendo um desenvolvimento de resistência das bactérias da flora normal do ambiente a esse tipo de antibiótico. As pessoas comem, tem alguma bactéria patogênica no organismo, entra em contato com esse antibiótico, mas elas não morrem,
porque o antibiótico não é quantidade suficiente, só que elas podem desenvolver a resistência aos mesmos. Já aos nossos meus não existe esse risco, essa possibilidade, porque eles são praticamente puros mesmo. Segundo Albert Einstein, se as abelhas desaparecessem da face da Terra, a humanidade teria apenas mais 4 anos de existência, pois sem as abelhas não ocorre a polinização. Não havendo polinização, não há produção de frutos, não há produção da flora. E sem flora não há animais, e sem animais não há a raça humana. Podemos até desconhecer, pessoal, estão aqui há mais de 100 milhões de anos no processo evolutivo. Então fala, tem abelha mais preguiçosa, mas não existe abelha preguiçosa, gente. A abelha ela trabalha dia e noite. De dia, elas vão buscar néctar, buscar água para resfriar a colmeia, baixar a temperatura, para manter uma temperatura equilibrada entre 33 e 36 graus, não mais de 34 graus e meio, certo? E à noite elas ficam trabalhando dentro da colmeia, fazendo cera, fazendo favo, elas não param. É difícil, gente. A abelha é um ser divino, vamos dizer assim. E desde que estamos aqui, gente, nós sempre nos beneficiamos dos produtos produzidos pelas abelhas. Sem as abelhas, a vida sobre a Terra corre um grande risco, gente. Sem elas assegurando a polinização de milhares e milhares de plantas com flor, 1/3 da nutrição humana não existiria. Entendeu? Assim, pessoal, quando vocês verem um enxame por aí, não mata ele. Não taca fogo, não joga veneno, não. Chama um apicultor, um profissional da área, para fazer o resgate. Porque aquele enxame pode fazer falta amanhã lá na frente, para polinizar o alimento que você, ou seu filho, ou seu neto vai alimentar. Entendeu? As abelhas é essencial para a sobrevivência nossa nessa terra. Entendeu? Eu não como mel, não é só mel. Ela poliniza o milho, que faz a ração, que faz o leite para o teu filho beber, faz o queijo, faz o alimento lácteo, a carne do boi, a carne do frango, o ovo, a carne do porco, tudo é base do milho. Poliniza a soja, faz o óleo, faz a farinha, que é a fonte de proteína vegetal, certo? Além de você que não come a carne animal, você tem que ingerir a proteína, a base de soja, certo? Quem poliniza? As abelhas, né? O trigo, quem poliniza? As abelhas. Sem ela, gente, nós estamos encrencados. Gente, ao invés de destruí-las, planta uma árvore. Espalhe a semente pela terra, produza flores, ajuda a alimentar, ajuda a fortalecer os enxames. Eles são essenciais para a nossa sobrevivência. Sem abelhas, nós não somos nada, certo? Elas tiram, as plantas produzem néctar, produzem um monte de coisa, só que elas tiram essas substâncias para nós ingerirmos sem destruir as plantas, sem maltratar as plantas. Ela pega o néctar, pega a secreção produzida pela planta, pega o pólen, pega o que a planta produz de melhor, ela pega e traz para o mel, traz para o pólen, onde nós ingerimos aí e consumimos esses nutrientes das plantas, que são essenciais para a nossa sobrevivência. Pessoal, o caminho de 1000 passos inicia pelo primeiro, assim diz o provérbio chinês. Então, vamos lá, gente, vamos plantar nossas árvores, nossas flores, vamos curtir a natureza, vamos preservar as abelhas. Vamos lá, pessoal, juntos, vamos dar o primeiro passo. Mas são 10.000 passos, mas os 10.000 passos começam com o primeiro. Então, depende de nós somente a manutenção da natureza, a sobrevivência das abelhas e, consequentemente, a nossa sobrevivência. Vamos todos juntos lá, procurando trabalhar sempre de forma justa e perfeita para que os nossos objetivos sejam atingidos, certo? Então vamos plantar, a flor é linda, a natureza é bela, o verde é lindo, certo? Vamos plantar então, pessoal, vamos todos juntos lá, unidos, trabalhando sempre de forma justa e perfeita para atingir os nossos objetivos. Pessoal, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, dá um like, dá um joinha aí, igual diz o seu L lá no canal do seu L, lá da Bahia, o apicultor, pessoal muito gente boa, certo, gente? Fiquem todos com Deus, que Deus abençoe e ilumine ainda mais o caminho de vocês, com muita paz, saúde e sabedoria. Sem Deus, sem paz, sem saúde e sem sabedoria nós não somos nada. Dinheiro a gente conquista, mas a gente não leva nada daqui. Os bens materiais ficam tudo aqui. A gente só leva o quê? Sabedoria.
Então, pessoal, vamos lá, se inscreva no canal, ative o sininho, dá um like e até a semana que vem, se Deus quiser. Um novo resgate que eu vou fazer aqui no município de Bela Vista do Paraíso. Certo, pessoal? Um abraço e fiquem todos com Deus.